Pare de endeusar as pessoas e comece a viver uma vida com mais sentido. Quer saber as minhas reflexões sobre isso? Fica comigo depois da vinheta. Olá, meus simplificadores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui em São Paulo tá frio ainda. Tô toda, né? Espero que você esteja aí no Nordeste, num lugar mais quentinho. Se você quiser saber sobre os meus cursos, a forma que eu atuo, conhecer o meu escritório 100% digital, todos os links aqui na descrição. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho pensado, aliás, que tem mudado na minha cabeça nas últimas vivências, assim. Que é essa questão de endeusar as pessoas. Hoje na internet é muito comum qualquer pessoa ligar uma câmera e começar a falar um monte de groselha, e porque ela fala muito bem, e porque ela se posiciona muito bem, articula muito bem as frases e palavras, parece ter muita certeza do que fala, ela vira Flubs, um deus. Claro que eu tô pegando aqui um exemplo macro da internet, mas a gente costuma fazer isso também na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, entende? A internet acaba sendo um reflexo do micro. E eu, inclusive, fiz muito isso na minha vida. E talvez até por ter saído de uma infância mais pobre, eu saí de uma infância traumática, eu sofri traumas, talvez um dia eu até fale sobre eles no canal, traumas da minha infância, e isso abalou profundamente o meu senso de confiança em mim mesma, no mundo, mas eu queria muito sair da pobreza, então assim, eu fui sem confiança mesmo. Meu senso de confiança no outro e sabe que fica essa coisa desnivelada, essa sensação de inferioridade, essa sensação de que você não pertence aos lugares, que claro, vem da pobreza também, mas vem dos traumas que eu sofri, e você chegar num lugar, se sentir muito desconfortável, ou você conversar com uma pessoa que às vezes porque ela tem dinheiro, você acha que ela é superior a você, ou qualquer coisa do tipo, ou uma pessoa muito bonita também, né? Às vezes acontece isso da gente se sentir inferiorizado por estar perto de uma pessoa com uma beleza muito fora do comum. E com o amadurecimento, eu fui entendendo o quanto isso é perda de tempo. E principalmente depois que eu comecei a empreender, então eu conheci pessoas que faziam muito dinheiro, eu tive assim, a oportunidade de conhecer gente que faz muito dinheiro e é muito escrota. Tipo, sabe, tem umas pessoas que fazem muito dinheiro que você olha e fala, cara, eu não queria ser como essa pessoa, não. Tipo, abriria a mão de ter o dinheiro que ela tem pra pensar como essa pessoa, pra ser essa pessoa. Então, principalmente depois que eu comecei a empreender, que eu comecei a ter acesso a lugares com pessoas que têm bastante dinheiro, eu entendi que quem tá no topo não necessariamente é uma pessoa admirável. Algumas são. Tem muitas que são. Nossa, tem muitas que fazem muito dinheiro e você se inspira naquela pessoa porque aquela pessoa, além de fazer muito dinheiro, tem uma personalidade maravilhosa, tem generosidade, sabe? Tem um borogodó. Tem gente que tem um borogodó. E tem gente que tem um borogodó que não tem dinheiro, por exemplo, entende? Ou não tem beleza, não tem qualquer coisa. É uma coisa de dentro, é uma coisa... Tá além. Então, um dos grandes aprendizados, né, da minha vida adulta, de quando eu comecei a amadurecer, porque até então eu era uma jovem insegura, mas que queria sair da pobreza, então eu fiz o que tinha que fazer. E hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura. É claro que tem momentos que toda mulher tem as suas inseguranças, mas eu me sinto segura, no geral. Então eu entendi que as pessoas que estão lá no topo, isso é muito, muito importante. Às vezes, elas não são as melhores no que elas fazem. Com muita frequência, elas não são. E elas só sabem jogar o jogo. Entende? Entender isso é muito importante. Tem gente que tá no topo que só aprendeu a jogar o jogo. O jogo, ele tem regras muito claras. E às vezes você saiu ali da pobreza e você não teve a oportunidade de entender o que é o jogo. Você nem conseguiu vislumbrar que você um dia poderia jogar o jogo, entende? E se você seguiu passo a passo dentro do jogo, e eu, por exemplo, nesse momento da minha vida, empreendendo, gravando, estando na internet, tem coisas do jogo que eu prefiro não jogar. E eu estou em paz com essa decisão. Por muito tempo talvez não estive, ficava na minha cabeça, nossa, podia mais, podia não sei o que, sabe? Aquela comparação idiota com outras pessoas. Até que eu entendi que tem partes do jogo que eu não quero jogar. E talvez você que esteja me assistindo também. A gente sabe mais ou menos qual é o jogo. O jogo é ter contatos, é às vezes sim puxar saco de gente que você não admira, não, enfim. Às vezes o jogo é se expor abusivamente, expor a sua família abusivamente dentro da internet. Eu não estou julgando quem faz, mas pra mim
eu entendi que não funciona. Tem dia que eu quero expor algumas coisas, assim, ó, blogueira nível médio, entendeu? Tem coisas que eu trago aqui pra vocês, tem coisas que eu exponho no meu Instagram, @jadesimplifica, inclusive, segue lá. E tem coisas que eu não quero expor, eu não acho viável. Sei lá, se eu tivesse, por exemplo, um filho, eu não sei se eu exporia meu filho na internet, considerando o que a gente vive hoje na internet, né? Eu tenho essa coisa de que eu escolhi essa vida, eu quis fazer dinheiro com essa vida de me expor na internet, mas as pessoas, não necessariamente que estão na minha vida, precisam participar disso, entende? Inclusive, teve um dos meus relacionamentos, o último, que foi assim, muito intenso, mais intenso que eu já vivi na minha vida, que eu me arrependo, porque eu expus muito na internet. Sabe quando você tá naquele pico da paixão e aí você, meu Deus, eu quero mostrar pro mundo? E eu me arrependo profundamente de ter exposto esse relacionamento na internet, porque eu acho que as coisas talvez teriam... Não sei se teriam dado melhor, porque, enfim, não tinha condição mesmo. Mas talvez teria sido diferente, sei lá, sabe? Acho que não tinha necessidade. É isso, não tinha necessidade. Então, quando a gente vê alguém ali muito no topo, muito blá blá blá, claro que aquela pessoa tem qualidades, porque é difícil você chegar no topo sem ter nenhuma qualidade. Você pode ter pelo menos essa qualidade de saber jogar o jogo, você com certeza tem, entende? Porque sem saber jogar o jogo você não chega. E aí você pode, no meio do caminho, entender até onde você quer ir no jogo. Para de endeusar pessoas e entende que se tratam de seres humanos. De seres humanos que fizeram escolhas diferentes, de seres humanos que têm valores diferentes, de seres humanos que almejam coisas diferentes, entende? Então não dá pra gente endeusar ninguém, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem a pessoa assim mais inteligente do mundo. Sabe, não dá. Nem a pessoa que tem bilhões de reais. Não dá pra endeusar essa pessoa. Porque você é um ser humano único, assim como aquela pessoa também é um ser humano único. E quando a gente para de endeusar pessoas, acontece uma coisa especial. Você consegue olhar pra si e enxergar parte da divindade que existe em você também. Entende? Quando você para de voltar os olhos pro outro, você volta pra si. E aí você vê o que você tem de especial, o que você não tem de especial, o que você pode melhorar ou não, e o que você quer. Eu acho que o mais importante, o mais difícil é a gente entender mesmo para onde a gente quer ir, o que a gente está fazendo ou não fazendo. Endeusando os outros é mais difícil, seja alguém da sua família, seja uma pessoa que faz muito dinheiro, uma pessoa muito bonita, sei lá, um famoso, qualquer pessoa. É importante que a gente entenda que os outros são seres humanos como nós, com falhas, qualidades, e ninguém nunca vai ser melhor do que você, não importa o que essa pessoa tenha, não importa o grau de beleza dessa pessoa, entende? Pra você, pode ser que essa pessoa seja melhor pra outras pessoas, né? Assim, sei lá, outra pessoa tá comparando você com essa pessoa e vai achar que ela é melhor que você. Mas não importa, o que tem que importar é a sua opinião sobre você mesmo. E você nunca pode deixar isso entrar na sua cabeça, de que alguém é melhor do que você. Você nunca pode se sentir inferior. Isso é importante, porque se você se inferioriza, você abre as portas para que as pessoas que te rodeiam te inferiorizem também. É óbvio, gente, que sim, eu tô fazendo um recorte social aqui de racismo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Tem recortes sociais. E é aquilo que eu sempre falo, né, para vocês. Eu também não acredito na meritocracia, não acredito em nada disso. Mas eu sei, pela minha própria caminhada, de alguém que saiu ali de uma situação de vulnerabilidade na infância, eu sei e eu consigo te dizer, existe poder dentro de você. Só que é difícil achar, né? Porque tá no meio do caos, no meio do lixo, no meio de muito problema, né? Mental mesmo. Então, começar a limpar todo esse caos que existe dentro da gente, principalmente se você saiu de uma situação difícil, é parar de endeusar o outro para endeusar o que você tem de bom, para não deixar que as pessoas te inferiorizem. Certo? E eu não tô falando aqui sobre você se tornar uma pessoa arrogante. Eu sou melhor, eu sou eu sou uma divindade. Não, não é necessariamente sobre isso. É entender que você, aqui, como todos os seres humanos que estão nessa terra, são divinos também, são partes do divino, são parte desse universo. Então não tem por que você achar que uma pessoa é melhor do que você. Eu não sou, a Rainha Elizabeth não era, o presidente não é, você também é especial. Não importa como você tenha vindo para esse mundo, tá bom? Nem qual situação física, interna, existe solução. É isso!
Ai, sei lá por quê, né? Eu ligo aqui, sento, vem a inspiração, começo a falar, então queria só dividir esse aprendizado importante da minha vida adulta. E eu espero que te ajude de alguma forma, tá bom? Eu te espero para um próximo vídeo. Deixa seu comentário aqui. Eu vou adorar saber se esse vídeo te ajudou ou se você também já teve esses insights, já passou por isso. Eu vou de verdade adorar saber. Um beijo da Jade. Eu te espero para um próximo vídeo.